Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre Efésios, capítulo é o 2. Então vamos lá, né? Eu quero começar lendo já o primeiro versículo que fala assim: Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Então aqui ele já fala, né? Mortos, quer dizer que a gente ia passar a eternidade com a ausência de Deus, sem Deus. Então olha só, né? Que sério isso, que forte isso. E foi isso que Jesus fez, ele nos resgatou, né? Para a gente ter vida eterna junto com o Pai. Ele vai explicar mais sobre isso durante esse capítulo, né? Então vamos lá. Então, né, por causa dos nossos muitos pecados, nós estávamos mortos. Lá em Romanos 6:23, eu separei aqui pra gente ler, fala que o salário do pecado é a morte. Ele fala assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em Cristo, nós temos a vida eterna, né? Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Lá no verso agora 2 e 3, eu quero ler com vocês, que é assim: Nos quais costumavam viver, os pecados nos quais a gente costumava viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, que é o diabo, Satanás. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então, olha só. Por isso que a nossa luta não é contra a carne. Como fala lá em Efésios 6:12, ele fala assim: Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, essa é a nossa batalha. Nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra espíritos malignos. Então, a gente sempre precisa lembrar, né, desse versículo quando a gente lê aqui: Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então, todo aquele que não obedece à palavra do Senhor, não obedece ao Senhor, né, ele tem por trás aí as intenções do coração são manipuladas, né, pelos espíritos malignos, amém? Então, vamos para frente, né? O verso 3 ele fala assim: Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Então, olha só. Toda vez que nós nos submetemos, nós respondemos às situações desse modo, né, com as inclinações do nosso coração, da nossa natureza humana, toda vez que a gente faz isso, toda vez que nós seguimos os nossos desejos, as nossas vontades, sem consultar a vontade do Senhor, nós merecemos a ira do Pai. Então, olha só que sério isso, né? E é importante a gente sempre perguntar ao Espírito Santo qual é a vontade dele, né? Chegar nessa intimidade, né? De perguntar. Né? O Espírito Santo, ele quer tudo nosso, ele quer todo o nosso dia, não só um pouquinho, não só uma partezinha, mas ele quer tudo. Então, que a gente, né, realmente se submeta à vontade do Pai, amém? Então, vamos lá. No verso 4, ele fala assim: Mas Deus, né, é tão rico. Nós merecemos a ira do Senhor, sim, mas olha só. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Olha só. Ainda quando nós estávamos mortos. Então, olha só, quando nós ainda estávamos no pecado, ainda não tinha reconhecido Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor e Salvador, Ele nos amou. Antes disso, né, quando a gente estava lá fazendo as coisas, né, que não agradam ao Pai, Ele nos amou. Olha que demais isso, né? Entender, pensar, né, lembrar que sim, que foi dessa forma. Glória a Deus, né? Obrigada, Pai, obrigada. Então, no finalzinho do 5, na parte B, fala assim: E é pela graça que vocês são salvos. O 6, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora
estamos em Cristo Jesus. Então, se Ele nos ressuscitou, é porque nós morremos para o pecado. Nós morremos para as inclinações do nosso coração e nós ressuscitamos para uma nova vida com Cristo, né? Uma nova vida em Cristo, né? Então, é bem importante a gente entender. Então, as nossas vontades e os nossos desejos, eles não são mais nossos, é de Cristo, amém? Que a vontade de Cristo, né, governe sobre a nossa vida, amém? Então, vamos lá. No 7, ele fala assim: portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Então, olha só, ele nos mostra a importância de nós sermos bons exemplos, né? Sermos bons exemplos hoje para os nossos filhos, para os nossos familiares, dentro da nossa casa, para o nosso próximo, né? Num geral. Que isso aponta Jesus, né? Na nossa vida, aponta Jesus para o outro também. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso, né? Então, vamos lá. No verso 8, fala assim, ó. Vocês são salvos pela graça. Repetindo, né? Assim como ele falou lá no finalzinho do 5, ele está repetindo. Por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. O 9. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Em outras versões diz que é um dom de Deus, né? É aqui diz que é uma dádiva de Deus, às vezes em outras versões falam que é dom de Deus, presente de Deus. Então, olha só. Então, não depende do que eu faço para receber a salvação. Depende do que eu creio para receber a salvação. Então, olha a diferença, olha a importância, né? Então, a gente precisa. Então, não depende do que eu faço, mas depende do que eu creio. Ele é um presente dado por Deus e presente não se pega de volta. Amém? Então, olha só. A gente pode pensar, né? Poxa, mas então eu estou salva, então eu não preciso fazer mais nada, porque, né? Já estou salva, glória a Deus. Mas não é bem assim. A salvação, ela é de graça, sim. Mas o reino, quem quer reinar com Jesus, aí ele vai custar tudo. Né? Lá em Mateus 11:12, fala isso para nós. Eu quero ler com vocês. Fala assim. Mateus 11 e o 12 fala assim. Eu peguei aqui outra versão de Mateus 11:12 que eu achei que deu para entender melhor. Fala assim: em verdade eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E o 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, para conseguir entrar no reino, né, no reino dos céus, eu preciso me esforçar e eu preciso me apoderar. Então, é bem diferente da salvação, né? A salvação eu ganho ela de graça, é um presente dado por Deus. Mas para reinar com Jesus, eu preciso me esforçar, obedecendo à vontade do Pai sobre a minha vida. Amém? Então, vamos lá. O verso 10, ele fala assim, o 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, olha só, nós somos a obra-prima de Jesus. E realizar as obras que Deus planejou para nós, que já foram trilhadas. Olha só que maravilha. Então, é um Pai que conhece, né? Que nos conhece mesmo, que Ele nos criou, Ele planejou. Cada parte nossa Ele planejou. Então, isso é muito gostoso, muito bom. Mas vamos para frente, né? No verso, eu quero agora o verso 12 para vocês, quero ler com vocês, que fala assim: naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Olha só. Nós vivíamos assim, né? A gente vivia nesse mundo, né? Com a ausência aí de Deus, sem esperança, mas nós ouvimos o chamado de Jesus e atendemos. Louvado seja o Senhor por isso, né? Mas
as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Há muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus. E elas são essas pessoas que estão separadas de Deus, não conhecem as promessas do Senhor, não conhecem a aliança, não conhecem esse Deus que nós conhecemos que é tão maravilhoso, né? Então, que nós estejamos aí, sejamos aquele, né, aquele bom exemplo das gerações para as gerações futuras para os nossos próximos, né? Que a gente seja esse bom exemplo de Jesus e que as pessoas venham a conhecer Jesus através da nossa vida. Amém? Então vamos lá. No 14, ele fala assim, ó, porque Cristo é a nossa paz. Então, paz nós só temos em Agora Cristo. Eu quero ler o 16 com vocês. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Então agora nós somos uma só nação, né? A nação santa, a nação eleita pelo Senhor. Amém? O 18. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então, olha só, nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então, que lindo, que maravilhoso, né? No 19. Portanto, vocês já não são mais estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. E olha só, para frente, né? Dizendo no 20 lá na segunda parte. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Desse verso 19 até o verso 22 são versos muito importantes, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né? Se não entender, vai de novo, pede para o Espírito Santo aí dar uma clareada. E olha só que importante. Como eu li já no 19, nós somos, do 19 até o 22, somos concidadãos do povo santo. Nós somos membros da família de Deus, olha a intimidade. Nós somos sua casa, onde o alicerce da casa é o próprio Cristo. Então, olha só que importância é isso. Nós somos a sua casa, nós somos o seu povo santo, escolhido, separado para Ele. Então, que maravilhoso, né? O 22 fala assim, ó, por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, aonde Deus vive por seu Espírito. Então, olha. Então, né, só para finalizar. Por meio de Jesus, nós estamos sendo edificados, né, como ele falou ali, como parte do templo santo do Senhor. Então, olha só. Nós estamos sendo edificados, aperfeiçoados, melhorados, transformados, renovados. Então, olha só, o Senhor, ele lá mesmo antes, né? Quando ainda lá no 1, ele começou falando, quando ainda nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos amou. Amém, ele nos amou. Ele nos salvou. Amém, ele nos salvou. Ele nos perdoou. Amém, ele nos perdoou. Agora, por nosso esforço que nós vamos reinar com Cristo. Amém? Mas eu preciso me esforçar. Eu preciso deixar as minhas vontades ardentes de lado. Eu preciso deixar a minha fúria, ou, né, o que ele falou ali no verso 3, né, todas as coisas da natureza humana. Então, eu preciso deixar isso de lado para viver a minha nova vida com Cristo. E isso é minha decisão, né, eu preciso fazer. Eu preciso deixar isso de lado. Eu preciso, né, deixar a minha vontade de lado e fazer a vontade do Senhor. Então, é difícil, eu tenho certeza que sim, eu também passo, né, por tantas coisas. Mas o Senhor ajuda, é com a ajuda dele que a gente consegue. Sem a ajuda dele, a gente não consegue. Amém? Então, né, tudo isso que nós, né, estamos aprendendo com esse livro, né, tudo que a gente está lendo, né, isso a gente precisa praticar, para que isso seja aperfeiçoado dentro de nós, para que isso seja, né, como falou ali, para que Cristo, ele vá entrando dentro da gente, que ele nos preencha. Então, é muito importante, né, isso precisa, pelo menos, aumentar a nossa fé. Então, que a gente, né, leia com calma, tranquilamente, medite, né, não entendeu? Volta, lê de novo, pede ajuda ao Espírito Santo, né, Espírito Santo, eu não estou entendendo isso aqui, o que você quer falar comigo, né, coloca ali a pergunta no nosso grupo, se você quiser colocar. Se não quiser colocar no grupo, se sentir envergonhada, manda para mim ou manda para nossa pastora. Vocês têm, né, essa liberdade conosco. E o que mais nós desejamos
é que vocês cresçam em unidade, cresçam em Cristo, não por causa de mim ou por causa de outro, mas em Cristo. Amém? Então, né, estes foram os meus comentários de Efésios 2. Eu espero aí ter ajudado vocês na leitura. Espero aí que vocês cresçam em entendimento, em graça, né, em amor, que essa é a vontade do nosso Senhor, né? Um beijo enorme para todos vocês e até o próximo livro. Tchau!